Consagramos a Ti, Senhor, todo o nosso ser, todas as nossas vidas. Amém, querido? Você consagra a sua vida ao Senhor nessa noite. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte àquele que é único, que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de você se sentar, queria te pedir para cumprimentar pelo menos umas 5 pessoas aí. Talvez aquele que não, saia do seu lugar nesse momento, né? Traga uma palavra de bênção aí para o irmão que está do seu lado. Aleluia. Friozinho abençoado, né, gente? Todo mundo tirando os agasalhos de casa, do armário, tirando a poeira. O pessoal pode se assentar, podem ficar à vontade. Glória a Deus. Que bom, Davi. Bom demais ouvir seu dedilhado, né? Sua performance aí. Glória a Deus, né, gente? Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo, por essa noite, esse tempo que o Senhor nos deu de buscarmos a face dEle, né? E o Senhor quer falar conosco, né? Nessa noite, creio que você veio aqui atraído pelo Senhor. Tem até um texto em Oséias, capítulo 2, versículo 14, que fala assim: portanto agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com ternura. Né? Eu queria declarar essa palavra nesse momento agora sobre nós, que o Senhor nos atrai para a presença dEle, para falar ao nosso coração. É assim que Deus faz. E tem várias formas dEle nos atrair para a presença dEle, né? Para que Ele possa falar conosco. A respeito, né? Hoje é terça Light Raízes, né? E eu estava, quando o pastor Mateus me confiou esse desafio, né? É sempre um desafio, né, gente? Subir aqui. O pastor Mateus é um homem de fé, de coragem, né? Para depositar em nós aqui, mas queremos que é o Senhor que vai, é o Senhor quem faz, né? A obra é dEle, a palavra é dEle, nós somos instrumentos nas mãos dEle. E ontem, eu estava lá no serviço, e era um dia especial, de certa forma, lá, porque nós estávamos fazendo a despedida de um colega de trabalho, que estava completando a sua carreira. Ele estava, né, Douglas? Teve aquela festa lá, é igual aquela vez, né? Mas um colega, né, que estava deixando aí as fileiras da ativa e estava indo para a reserva. E aí, né, fizeram uma festa, um churrasco, os parentes estavam lá, e teve um momento que né, vieram os colegas, os amigos, para poder falar a respeito dele, né? E algo interessante que eu consegui observar ali, dentre os comentários, foi a respeito todos observaram na vida dele uma superação. Foi um cara que viveu um grande deserto na vida e na carreira profissional, né? Um momento de estagnação, de quase perder a carreira, foi processado na justiça, né? Vários anos ali impedido de ser promovido na carreira, né? Até prisão ele sofreu, né? Foi até privado da sua liberdade, mas é um cara que deu a volta por cima, permaneceu e concluiu essa carreira. Então, quando as pessoas veem isso aí, né? Algo que me chamou muita atenção foi sobre esses ciclos da nossa vida, mas como que a gente percorre eles. E parte desses ciclos que acontecem nas nossas vidas são chamados de desertos. São desertos que nós passamos. E muitos colegas ali, quando mencionaram sobre a história de vida dele, falaram sobre um cara que conseguiu ser resiliente em meio aos desertos da vida. Em meio aos desertos, às situações difíceis, ele conseguiu superar, né, prevaleceu, e ele concluiu ali a sua carreira. E aí, a partir
contemplando aquela situação ali, Deus começou a ministrar no meu coração a respeito disso, né? Sobre que ensinamentos, queridos, nós podemos tirar a respeito do deserto, desse período que a gente percebe na Bíblia em vários momentos, o Senhor tratando o seu povo, os seus filhos, por meio de desertos. Alguém aqui já passou por um deserto, queridos, na vida? Amém? Quem não passou, vai passar. Só estou avisando, né? É igual motociclista, né? Tem o cara que já caiu de moto e o que vai cair. Isso aí não tem dúvida. Eu sou o que já caiu, tá? Vocês me vêm andando de motinha, já caí e tá bom. Né, Naldinho é outro botou assim, já cumpri minha cota, né? Então, gente, o deserto nas nossas vidas também não é muito diferente, não. E você vai ver que não é porque é A, porque é B, porque fulano é bom, porque fulano é ruim, porque ele merecia, porque ele não merecia. Não é assim que as coisas acontecem, né? Pega a história de Jó. Quando você pega o livro de Jó, Deus, né, ele convoca ali os anjos, tem um momento de uma convocação, e aí próprio Satanás também se apresenta diante de Deus, e aí Deus fala assim, olha, fala para Satanás, de onde que você veio? Estou vindo de rodear a terra e passear por ela. E aí Deus fala para Satanás, está lá no primeiro capítulo de Jó, viste o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, fiel, né, que guarda a minha palavra, que guarda os meus princípios. O que aconteceu com a história desse homem, gente? Né? Quem lê o livro de Jó, sabe aí o deserto que esse cara passou na sua vida, né? Perdeu família, perdeu bens, teve a sua integridade física tocada, mas aquele homem perseverou, né? Ele tem um ensinamento a nos passar ali, sobre essa resiliência. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, gente, sobre essa resiliência. E esse texto, né, que o Senhor chama, né, o Senhor atrai para o deserto, para falar ao nosso coração. Às vezes, queridos, o Senhor vai nos chamar ao deserto, porque nossos olhos talvez estão tão perdidos, né? Às vezes nosso coração está tão alheio às coisas, e às vezes a gente precisa de um tempo em que estamos só nós e Deus, onde as situações são mais tensas, mais escassas, mais complicadas, e é onde a gente consegue, né, conectar mais ao Senhor, nos render mais a Ele. Mas algumas coisas interessantes sobre o deserto, gente. Primeira coisa, a primeira boa notícia sobre o deserto, porque toda vez que a gente fala de deserto, geralmente a gente tem ojeriza, né? A gente não quer, é um lugar que a gente não quer passar, ou se vai passar, eu tenho que passar muito bem aprovisionado, né? Igual essas caravanas que vão aí para desertos, com kit, com estrutura. Mas quem que gostaria de encarar um deserto do Saara? Só areia, calor, 50 graus de dia, menos 10, menos 20 de noite, não tem abrigo, não tem água, não tem estrutura. O deserto é esse lugar onde realmente nos tira da zona de conforto, nos tira do lugar ali de tranquilidade, é um lugar que nos impacta, é um lugar que realmente tira a gente daquela situação de domínio, né? Mas o deserto, ele não é algo permanente, não é o destino que Deus tem para nós, é uma passagem. Então, primeiro ponto que eu queria dizer é isso, né? O deserto não é permanência, é uma passagem, é um processo de Deus nas nossas vidas. O deserto é um processo de Deus nas nossas vidas, não é permanente, é mais sobre uma temporada do que um lugar, porque quando a gente fala de deserto, não faz muito sentido, né, o deserto literal para nós, mas sim o deserto no sentido de uma temporada, de uma fase da vida. Pode ser, às vezes, a perda de um ente querido, pode ser uma fase no trabalho, né, uma situação que perdeu um emprego, né, está procurando um serviço, ou então uma perseguição no trabalho, não consegue progredir na carreira. Pode ser várias situações, pode ser um deserto no relacionamento, né, conflitos familiares, situações que estão ali latentes, precisando de resolver. É um deserto, né, é um período ali,
né, onde nós estamos expostos a uma série de situações. É um processo que Deus permite que nós passemos, né, mas tem um propósito, queridos. Todo deserto tem um propósito nas nossas vidas, amém? Quando você levantou a mão e falou que eu já passei por um deserto, ou talvez você esteja passando por ele, talvez esse seja o momento do seu deserto, né? De uma aflição, de uma angústia. Domingo nós ouvimos a palavra do pastor Mateus, e ele falou muito sobre o silêncio de Deus. Talvez o seu deserto seja esse momento em que as suas orações, né, você ora, mas não, parece que não chega, parece que não passa do teto, parece que ninguém responde, parece que nada se movimenta. Então é esse ambiente, né? E é um ambiente, queridos, que a nossa fé é provada, o nosso caráter é provado, né? Onde vários atributos nossos, a nossa paciência, a nossa sujeição a Deus são provadas. É interessante que, né, a palavra de Deus fala de existe uma grande passagem, né, no Pentateuco, ali nos primeiros 5 livros da Bíblia, né, no Êxodo, que é o segundo livro, que vai relatar uma história, né, de libertação do povo de Israel do Egito. E dentro desse processo, queridos, quando, né, havia uma promessa de uma terra prometida para o povo de Israel, e eles estavam aprisionados ali no deserto, ali no Egito, escravos no Egito. Depois que eles são libertos ali do Egito, né, por meio de milagres e maravilhas, aquele povo é libertado através de Moisés. Deus levanta Moisés para libertar aquele povo. Havia algo entre aquele lugar de escravidão e o destino, e a terra prometida. E esse caminho se chamava deserto. Havia um deserto para eles passarem, né? Depois do mar, né? Tinha um mar vermelho, mas depois também havia um deserto. E nesse deserto, queridos, a gente pode tomar por base tudo que Deus fez com o povo de Israel ali, nessa passagem. A gente pode tomar por base também quando nós estivermos passando pelo nosso deserto. Quem lê o texto vai perceber que eles atravessam o mar vermelho a pé seco, porque o Senhor, Ele abre o mar e eles passam. Havia uma nuvem, uma coluna de nuvem durante o dia, que os guiava para o caminho que eles deveriam seguir. À noite, uma coluna de fogo. Quando eles tinham sede, Deus orientava e Moisés tocava na rocha, a rocha fluía água. Quando eles tiveram fome, choveu do céu um maná, houve provisão do céu para que os alimentasse. Houve também, o vento trouxe codornizes para que eles comessem carne. Veja que, apesar do deserto ser um lugar de provação, né, de tentações, um lugar de tribulações, também é um lugar onde os milagres do Senhor acontecem. É o lugar onde o sobrenatural de Deus ocorre. É nesse ambiente, querido, de dificuldade, onde todos têm que se dobrar e realmente a dependência total do Senhor. Então você percebe que essa jornada do povo de Israel pelo deserto, ela é repleta de sinais, ela é repleta da presença de Deus, é repleta da provisão de Deus, é repleta dos milagres de Deus sobre a vida deles. Amém? Em Salmo 78, não precisa jogar aí, mas você pode ler depois, né? Vai citar todos esses milagres que eu falei aqui, né? O salmista, ele recapitula, né? Ele faz uma recapitulação de todo esse histórico que aconteceu lá, né? De tudo que o Senhor fez em meio a uma condição de deserto, em meio a uma situação desfavorável. Amém, queridos? Está todo mundo comigo aí? Amém? Glória a Deus. Então, o deserto é um lugar desafiador, mas um lugar necessário. Primeiro ponto que eu queria trazer para você é sobre isso. Ele é desafiador, mas necessário para nós. É necessário para nós. Né? Aquele povo ali, quando a gente vê, gente, o próprio Senhor Jesus, quando ele atinge, né, um determinado momento na vida dele, ele procura João Batista para ser batizado, e quando ele vai às águas, do céu desce em forma de pomba o Espírito Santo,
né? E uma voz do céu diz, né? Este é meu filho amado em quem eu me comprazo. E a partir daquele momento, em Mateus 4, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo o impeliu para o deserto, o levou para o deserto para que ele pudesse passar por um momento de provação. E ali, Jesus ficou 40 dias e 40 noites em jejum, sem comer. E aí a Bíblia relata que o inimigo, o próprio Satanás, veio até Jesus para prová-lo. Então vejam, queridos, se o próprio Jesus, que é Deus, que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus, passou por um deserto, nós também, ele passou exatamente para nos dar o exemplo, né? Para nos mostrar que é possível vencer o deserto, é possível, né, vencer, sermos vitoriosos, mesmo em meio ao deserto, mesmo em uma situação, né, de deserto, desprovido de recursos. Amém, queridos? E havia ali, né, então o primeiro ponto é esse, né, que o deserto é um lugar desafiador, mas necessário. Agora, cuidado, no deserto há muitos inimigos, há muitas armadilhas, é um lugar também de provações, é um lugar de provações. Quando a gente fala lá em Mateus 4, se pudermos abrir em Mateus 4 para a gente ler essa passagem da tentação de Jesus, só para aqueles, principalmente aqueles que ainda não conhecem, né? Fala o seguinte, Mateus 4, versículo 1, em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim o diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus, é assim que se vence, né? É assim que se vence as tentações, é assim que se vence um deserto, né? Então, aqui havia várias armadilhas que tentaram pegar Jesus, né? Que o Satanás tentou pegar. Primeiro foi o que a gente percebe? É o desejo da carne, né? Então, naquele momento de fragilidade do deserto, então, gente, venha para o contexto do deserto. O deserto, um lugar de fragilidade, Jesus estava em jejum, com fome, sede, né? A gente não sabe onde que ele dormia, e onde que o inimigo tentou e foi atacá-lo. Exatamente nos desejos de saciar a carne, né? É aquele desejo imediato, é o desejo de um prazer imediato, de uma solução imediata, né? Então, aqui, ó, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? Então, assim, banalizando, e aí Jesus responde com a própria palavra, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vejam que no deserto é o momento, né, da gente se alimentar da palavra de Deus, né? Em que a palavra de Deus, ela é o nosso sustento, ela deve ser o nosso sustento, é aquilo que nos sustenta. Então ali havia as armadilhas, né? Os desejos da carne, havia também outras armadilhas, a autossuficiência, a vaidade, o orgulho. Em todos esses aspectos, Jesus foi tentado. Quando ele foi levado lá para o pico, para o alto do cenáculo ali, para ele contemplar todos os reinos, né? O inimigo estava oferecendo um caminho fácil para Jesus. Fala aqui, olha, resolve seu problema rápido aqui, ó. Eu vou te dar tudo que tem aqui, só se prostra aqui e me adora. Vamos resolver isso. Você não precisa passar pela dor, você não precisa, né, abrir mão de nada. Está tranquilo. Uma autossuficiência,
né, uma vaidade. Aí Jesus fala, né, para trás de mim, Satanás, né, só a Deus adorará, só a Ele prestarás culto. Então, o deserto é esse lugar onde haverá provações, né, provações, tentações, inimigos, a própria carne tentando se levantar, né, onde ela pode aflorar ali, né, algum desejo da carne. E aí, mas é nesse ambiente, gente, que Deus, Ele vai nos forjar, é nesse ambiente onde nós temos que confiar no Senhor, temos que estar com a nossa fé fortalecida, né, nossa vida diária com Deus, nosso tempo com Deus, é onde nós temos que estar observando, né, e constantemente buscando ao Senhor, né, o Senhor nos permite passar, exatamente para nos aproximar dEle. Então, o deserto, pessoal, é esse lugar onde, né, Jesus foi ali, e Ele estava em jejum, Ele estava 40 dias em jejum, Ele estava conectado com Deus, Ele estava respirando Deus, Ele estava ali, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Então, quando o inimigo veio com tentações, com vaidade, com autossuficiência, com orgulho, com desejos da carne, aquilo não o atingiu, porque ele estava cheio da presença de Deus, né? Era um ambiente que ele estava buscando ao Senhor. Mas pode ser, queridos, que nós estejamos passando no deserto e aflore em nós algumas questões que a gente observou no povo de Israel, porque a gente está pegando aqui o retrato da história de Jesus, mas quando a gente pega o retrato do povo de Israel, que passou pelo deserto, infelizmente é uma história muito diferente. Quando a gente pega os escritos, o que a gente observa do povo? Observa que, apesar deles terem visto milagres, deles terem presenciado grandes feitos do Senhor, infelizmente aquele povo recorreu em murmuração, incredulidade, por vezes se rebelou contra o Senhor. Quem não se lembra daquela passagem em que Moisés estava no alto do monte recebendo as tábuas, os 10 mandamentos, e o povo se rebelou e decidiu fazer um bezerro de ouro, fazer um ídolo, falou, olha, Moisés está demorando demais, olha, está demorando demais essa resposta, vamos fazer um Deus para nós aqui, e vamos adorá-lo, porque esse Deus de Moisés aí, ele esqueceu de nós. Foi isso que aconteceu, né? Então, infelizmente, né, e é um cenário do deserto, né, há diversas armadilhas, né, desânimo, desesperança, murmuração, descontentamento, queixas, comparações com o ambiente no mundo, comparações com a vida do mundo. Então, o povo de Israel naquele momento, estava lembrando das comidas lá do Egito, de quando eles eram escravos, em vez deles almejarem a terra prometida, deles confiarem no Senhor, de desejarem prosseguir para chegar o quanto antes na terra prometida, não, eles estavam lembrando do passado, estavam olhando para trás, estavam olhando para as lembranças, da carne, das cebolas que a gente comia lá no Egito. Então, queridos, são armadilhas, e aqui eu estou trazendo, pessoal, exatamente para a gente atentar para as nossas vidas, né? Para como que nós temos nos comportado, que lições nós podemos tirar do povo de Israel, né, desses desertos que nós vemos na Bíblia, que lições nós podemos tirar para nós, para podermos estar mais bem preparados, para quando o deserto vier nas nossas vidas, nós discernirmos e estarmos prontos para passar por esse deserto, vencer esse deserto. Então esse é o propósito dessa palavra, esse é o propósito. Nós somos carne, gente, então o inimigo, ele vai tentar atingir alguma fraqueza nossa, talvez é a murmuração, é uma queixa, é o desânimo, é a ansiedade, são vários pontos que podem estar o quê? Nos atingindo, tentando nos fazer desfalecer. E o que aconteceu com aquele povo? Por causa da incredulidade, por causa da rebeldia daquele povo de Israel, uma trajetória que poderia ser feita em semanas, que é sair do Egito e chegar ali na região de Canaã,
Eles gastaram 40 anos para poder percorrer esse caminho. 40 anos. Até que toda aquela geração, né, as pessoas mais velhas, toda aquela geração incrédula, todos aqueles que não creram na promessa, que duvidaram do Senhor, mesmo diante de todos aqueles dos milagres e sinais que o Senhor tinha feito, toda aquela geração faleceu ali no deserto, para que levantasse uma nova geração, e essa nova geração foi a que realmente chegou à terra prometida, sabe, queridos? Então, o deserto, o tempo que você vai passar no deserto vai depender de como você vai encarar, como nós vamos encarar as tribulações. Pode ser que você fique ali, remoendo aquele deserto vários anos, porque está recorrendo ali nos mesmos erros, às vezes, nos mesmos pecados que às vezes o povo de Israel cometeu. Mas também é possível a gente passar bem mais rápido, sermos muito mais efetivos nessa passagem pelo deserto, aprendermos, sermos forjados e sairmos vencedores, e crescendo diante de Deus. É isso que o propósito de Deus, gente, que eu vejo no deserto, é nos fazer mais parecidos com Cristo, é nos forjar, é moldar o nosso caráter, é moldar a nossa fé. E não tem como moldar alguma coisa se não for através do fogo. Qualquer garimpeiro aí, qualquer metal precioso, se você quiser extrair a essência ali, um ouro puro, se quiser extrair o petróleo, qualquer produto que você quer extrair a essência, ele vai passar pelo fogo, ele vai passar por por algum tipo de processo. Nós ouvimos aqui a pastora Poli falando do café, da torra do café. Nós temos o azeite, a prensa do azeite, vários exemplos que a gente percebe do que, para você extrair ali o melhor, é preciso passar por essa prensa, por essa forja, por esse processo de calor. Isso é o deserto, é o deserto que o Senhor permite nas nossas vidas. Ele permite exatamente para nos levar a um novo nível de intimidade com Ele, um novo nível de relacionamento com o Senhor, um novo nível de testemunho diante do Senhor, para que possamos ser usados por Ele para alcançar outras vidas, um novo nível de relacionamento. No deserto, o nosso caráter é provado. Amém, queridos? Nosso caráter, se você quiser testar o caráter de alguém, é colocar ele numa situação difícil, é colocar ele, é mandar ele subir a montanha. Estou vendo um legendário ali, é mandar ele subir a montanha, Se você quiser ver o caráter de alguém ser provado, realmente o deserto é esse lugar, E o que é o caráter, O caráter é aquilo que nós demonstramos quando ninguém está nos vendo, é a nossa essência, é a essência de quem nós somos. O caráter vai falar a respeito do quão íntegro nós somos, o quão reto nós somos, sobre a correição, Então, o caráter, ele vai ser provado. Será que nós vamos permanecer? Quando Jó foi provado, Satanás falou para Deus, falou assim, olha, ele te adora, está vendo? Ele é íntegro, ele é reto, por quê? Porque você cercou ele de bênçãos, porque nada acontece com ele, porque está tudo tranquilo. Tira os bens dele, quebra ele, quebra a empresa dele, quebra tudo que ele tem, e eu quero ver se ele não vai blasfemar na tua face. Foi isso que Satanás falou a respeito de Jó. Então, o deserto, por vezes, quando fala do caráter, é exatamente isso, quando apertou a situação, quando faltou, quando teve uma falta, quando saiu, às vezes, do seu controle, qual que é o nosso comportamento, qual que é a nossa reação? Será que nós continuamos servindo ao Senhor com a mesma alegria? Será que as nossas orações são de gratidão? Será que nós temos a mesma gratidão ao Senhor quando estava tudo bem? Será que nós permanecemos íntegros nas nossas ações ou nós vamos tentar dar um jeitinho? Deixa eu dar um jeitinho nessa declaração do imposto de renda aqui, porque, poxa vida, tal, o governo está roubando demais, aquela coisa toda, está apertado aqui, vou dar um jeito, Então, será que nós vamos fazer uma curva na retidão ou nós vamos permanecer firmes no nosso princípio? Então,
O deserto, queridos, é esse lugar onde nosso caráter vai ser confrontado, onde as situações difíceis vão colocar o nosso caráter à prova. Nossas fraquezas, vulnerabilidades, elas ficam latentes. Elas ficam latentes. Né? Exatamente, o cara que tem dificuldade na vida financeira, na hora que passar por uma provação financeira ali, o caráter dele vai ser provado. Será que ele vai permanecer fiel nos dízimos, nas ofertas, na hora que o faturamento dele reduzir, na hora que tiver uma situação difícil ali, financeira? Então, são situações, são desertos, né, que vão realmente colocar essa situação diante de nós. Mas é possível, queridos. Olha, no deserto somos confrontados com nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades ficam latentes. Quem de fato somos é exposto, e podemos escolher o caminho do arrependimento e da transformação. Sabe? Podemos escolher o caminho do arrependimento e da transformação. Sempre há tempo para nos arrependermos. Talvez, nesse processo de deserto, de dificuldades na vida, talvez você tenha optado por um caminho, né, que não seja o melhor caminho. Mas sempre há tempo de se arrepender, de voltar para o Senhor, né, de alinharmos a nossa caminhada de acordo com a palavra de Deus. O tempo de espera, as condições difíceis, as tentações, são aspectos que funcionam como um fogo que Deus usa, né, para tirar todas as impurezas. Então, queridos, o Senhor nos trata muitas vezes através do fogo, né? Ele vai tratar a nossa fidelidade, vai tratar a minha paciência, a forma como eu relaciono com as pessoas, me colocando ou permitindo que situações de conflito aconteçam e eu possa me comportar, né? E eu vou ter a oportunidade de me comportar como um filho de Deus, como alguém íntegro, né? Com amor com aquela pessoa, e não vou explodir, né? Sair xingando, não vou, diante de uma situação difícil, né? Eu consigo, né, por meio do Espírito Santo na minha vida, porque, gente, não é na força do nosso braço, tá? Não é na força do nosso braço. Queria deixar bem claro aqui, que a passagem pelo deserto é um lugar de total dependência de Deus. É um local é o local que nós mais temos que estar sujeitos e submissos à vontade de Deus. É onde nós temos que ser totalmente guiados pelo Espírito Santo. Mas exatamente para que as nossas ações reflitam realmente a vontade de Deus nas nossas vidas. Será que nós estamos dispostos a olhar para dentro de nós, do nosso caráter, e nos expor diante de Deus para que sejamos curados? Será que há algum aspecto no nosso caráter que precisa ser transformado, quebrantado? O deserto é esse lugar de vulnerabilidade, onde a gente não consegue esconder, onde a gente não esconde quem nós verdadeiramente somos, onde realmente as situações difíceis, elas vão expor quem realmente nós somos, quem é o nosso Deus, quem que governa as nossas vidas. É nesse momento de pressão, no momento de dificuldade, que tudo isso vai aflorar. Próximo ponto. No deserto, a nossa fé é provada. A nossa fé é provada. Então, nós vimos, né, que o deserto é um lugar desafiador, mas necessário para a gente passar. Que há inimigos, há provações, né? Há inimigos no deserto que nós devemos ter cuidado. O nosso caráter vai ser provado no deserto. A nossa integridade, a retidão, aquilo que sai da nossa boca, nós seremos provados. E a nossa fé, no deserto, a nossa fé será provada. É interessante, né, que mesmo já tendo vivido experiências, gente, como que é importante a gente permanecer na presença do Senhor todos os dias, porque talvez você tenha um testemunho com Deus, uma história, né, de testemunho no passado, mas essa história, somente ela não vai te dar força para passar por um próximo ponto. É preciso estar, né, na presença do Senhor todos os dias. É preciso estar na dependência do Senhor todos os dias, né, porque a nossa fé
vai ser provada, né? Nos perguntamos se Ele se importa de fato conosco, ou se ouve de fato as nossas orações. Quem que nunca se pegou aí, por mais que já tenha um tempo aí de caminhada, estava aí às vezes num desafio, e persistindo ali na oração, persistindo buscando, talvez foi tentado a se perguntar, mas Deus não me responde, Deus não me ouve, o que está acontecendo? O que está acontecendo de errado? Né? Então é um momento em que parece que você ora e as respostas não chegam, você pede a Deus, mas parece que a situação só piora, a situação parece que só está piorando, e é onde, queridos, a nossa fé, ela vai ser provada, é onde nós devemos persistir na presença do Senhor, por exemplo, persistir confiantes no Senhor, que Ele vai nos sustentar, que Ele vai nos fortalecer, né? Quando eu falei dessa história desse amigo, né, eu acredito que cada um também de vocês tenham histórias, né, de ciclos, né, de deserto, às vezes uma perda de alguém, né, às vezes até uma situação, né, de uma formação, de uma faculdade, cada um dentro do seu contexto, né, uma vida financeira. Não perca a sua fé, sabe? Creia que o Senhor é contigo, né? A solução está em se voltar para Deus, para a sua palavra. A solução está em adorar ao Senhor por quem Ele é, sabe? É resgatarmos a adoração, resgatarmos a gratidão ao Senhor por quem Ele é, porque o quem Ele é está acima do que Ele faz, porque Ele provê todas as coisas, né? Ele fez ontem, hoje, mas Ele é o Deus, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e amanhã e para todo sempre. O Senhor é bom, Ele é fiel. A palavra de Deus fala que Ele é Deus provedor, Ele é o Senhor dos exércitos. Quando fala que é o Senhor dos exércitos, é porque Ele guerreia as nossas batalhas, Ele que vai à nossa frente guerreando, é Ele que luta por nós, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra. Então, queridos, quando no momento de provação, nós resgatamos, né, os salmos que remetem a quem o Senhor é, isso vai fortalecendo a nossa fé, porque não importa a circunstância, o Senhor é maior, não importa o deserto, Ele é maior, amém? Não importa a provação, o Senhor é maior, Ele é maior, Ele é maior, Ele não muda, a sua bondade, a sua fidelidade, ela dura para sempre. Amém, queridos? É onde nós nos apegamos na palavra. Os salmistas, por vezes, se encontravam em desertos, né? E quando a gente medita, né, e a gente percebe a adoração que esses homens conseguiam tirar de dentro deles, em meio às dificuldades. É por isso que nós temos que meditar na palavra de Deus todos os dias, sabe? Procure ler sempre um salmo, né, na sua meditação diária, porque ali você vai resgatar, sempre vai estar resgatando ali muitos atributos de quem o Senhor é, da fidelidade, da grandeza, de onde que me vem o socorro, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, né, você vai ali no Salmo 91, ou seja, há vários textos, né, que nós podemos nos apegar e resgatar quem o Senhor, a grandeza do nosso Deus, para que possamos superar, né? Para que a nossa fé esteja firmada, para que a nossa fé esteja firmada no Senhor, apesar do deserto, apesar das circunstâncias difíceis que possamos estar passando, queridos. Sabe, não há impossíveis. Para Deus não há impossível. A sua situação não é impossível. O seu deserto não é impossível. Com o Senhor tudo é possível, querido. O Senhor é contigo no seu deserto, o Senhor é contigo na sua luta, no seu desafio, na sua provação. Ele está permitindo esse deserto para te fazer crescer, para te forjar um novo homem, uma nova mulher, uma mulher conforme o coração dele, um homem segundo o coração dele. Aleluia. Salmo 81, 7, fala que na aflição o salmista clamou ao Senhor e o Senhor o livrou.
Salmo 81, 7. Se puder colocar aqui para a gente. Salmo 81, 7. Na sua aflição vocês clamaram, e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhes respondi. Eu os pus à prova nas águas de Meribá. Aqui está falando, né, da saída do povo do Egito, né, e fala na aflição. Querido, o Senhor, Ele está vendo tudo. Nada que está acontecendo na sua vida foge aos olhos do Senhor. Ele está contemplando todas as situações, Ele contempla as nossas vidas. A palavra de Deus fala, não me lembro aqui o texto, mas que os olhos do Senhor, eles procuram, né, estão buscando corações quebrantados e contritos. Sabe, esse coração quebrantado e contrito é isso. É quando nós estamos em meio à luta, nós nos rendemos ao Senhor, nós buscamos a Ele, né, fazemos do Senhor a nossa fonte, o nosso lugar, o nosso refúgio, o nosso lugar secreto, né, o nosso esconderijo. Em 1 Pedro 5, 8 e 9, o apóstolo Pedro, ele traz um alerta para nós, né, a respeito da nossa fé, para estarmos alertas e vigilantes, né, que ele fala, olha, estejais alertas e vigilantes, né, pois o inimigo, ele anda ao derredor como um leão, buscando alguém para tragar, né, então, como nós falamos, né, no deserto há inimigos, né, então, estejais alertas e vigilantes, né, para que a nossa fé possa permanecer inabalável, queridos. Por quê? Porque tem um inimigo tentando rodear as nossas vidas aí, tentando nos atingir. Mas quando nós estamos firmados no Senhor, Ele não encontra brecha em nós, né? Que o inimigo não encontre brecha em nossas vidas. Amém? Que ele não encontre brecha, que possamos estar com a nossa fé firmada no Senhor. Aleluia, glória a Deus. O deserto, queridos, ele treina a nossa disciplina. Ele treina a nossa disciplina. Algo interessante, né, que quando a gente percebe, quando a gente volta da montanha, dos legendários, é que a gente percebe que a montanha mesmo, ela começa de fato quando a gente volta para cá. Não adianta, às vezes, você vir em um culto, participar de um evento, alguma situação, mas não realmente alinhar a sua vida àquela nova direção. O arrependimento, ele fala sobre conversão, sobre uma mudança de rota. Você estava vindo nesse caminho que era o caminho da perdição. Você encontra Jesus, a palavra de Deus, você se arrepende e percebe, né, e entende que, né, Cristo está para o lado de lá. Então você virou para cá, é o arrependimento. Agora, o que vai te manter nesse caminho em direção a Cristo, que é o próprio Cristo, né? Que a palavra de Deus fala aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou. O que vai te manter no caminho é a disciplina, é o dia a dia, é a constância. Então, são dois aspectos fundamentais que nós precisamos desenvolver. Primeiro, é o arrependimento, é olharmos para dentro de nós, vermos, né, contemplarmos ali o que está desagradando ao Senhor, alinharmos a nossa, nos arrependermos, nos voltarmos para o Senhor, e empreender agora uma vida na presença de Deus, no caminho, e aí vai nos demandar disciplina, é a disciplina da caminhada, é a disciplina da jornada, é o dia a dia, né? É um dia após o outro. Quando a gente fala exemplos de disciplina que nos chamam a atenção, geralmente são, exemplos que chamam a atenção são atletas, né? Quando você pega um atleta de alto rendimento, você pode ter certeza que para esse cara chegar no nível de uma competição internacional, um cara que vai para uma Olimpíada, eu lembro que eu estava vendo esses dias aí um documentário do Michael Phelps, né, que é uma lenda na natação, né? E ele falava que ele treinava todos os dias, né? Não sei se era 8, 10 horas dentro da piscina, porque tinha uns caras que faziam uns descansos, né, intervalados, mas ele chegava em determinado momento dos treinamentos dele, que ele empreendia
uma rotina diária, né? Uma disciplina, independente se era domingo, se era sábado, se era feriado, se era Natal, se era Ano Novo, não interessa. Ele tinha um foco, ele tinha um objetivo muito claro. A medalha, né? A competição, aquela prova, bater um recorde, superar uma marca, né? O atleta, ele é movido por isso, né, gente? Ele é movido por uma competição, vencer, uma superação própria. São várias coisas que movem, e ele tem que o quê? Orientar toda a sua vida, todo o seu dia a dia, com disciplina para alcançar aquele objetivo. Se ele for relapso, se ele faltar, se ele tiver preguiça, se ele for negligente, o rendimento dele no treinamento vai cair, e quando ele chegar na competição, ele vai estar aquém, ele vai estar abaixo dos demais, ele não vai conseguir estar num nível de competição, né? Então, e é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, lá em 1 Coríntios 9, versículo 25. 1 Coríntios 9, 25, ele vai comparar a nossa caminhada como uma caminhada do atleta, de um atleta também. 1 Coríntios 9, 25. Vai falar assim, olha, todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Amém, queridos? Olha que maravilhosa essa comparação, né? Então, desde lá de trás, 2000 anos atrás, né, os atletas já eram atletas de alto rendimento, já eram caras que treinavam, que acordavam cedo, tomavam banho de banheira gelada, né? Tem um negócio desse, né, de mergulhar na banheira com gelo, acordar 4h57 da manhã, mas hoje está cheio desses negócios aí, né, de tomar banho de banheira gelada e tal, mas você percebe que o quê? Aqueles que queriam essa coroa perecível, eles se submetiam a um treinamento rigoroso, né? E assim nós, queridos, o deserto nas nossas vidas, né, é esse lugar desse treinamento, né, onde nós vamos realmente mergulhar ali, né, buscando a presença de Deus. E quais disciplinas, né, que disciplina que nós vamos desenvolver? São as disciplinas espirituais, né? É a oração, é o jejum, é a palavra de Deus, é o tempo a sós com o Senhor, é o congregar, é estar participando na célula, é o servir. São disciplinas espirituais que nos mantêm alinhados, que nos mantém a nossa proa, né, o nosso rumo na direção, né, em Cristo, que não nos faz sair da linha, né? Sem a manutenção dessas disciplinas, o que acontece, gente? Nós vamos, né, qualquer coisa vai chamar a atenção, né? Vamos ser como meninos inconstantes. A palavra de Deus fala de meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, né? Por qualquer influência, por qualquer influencer do YouTube, né? Quando nós não estamos, né, alinhados e exercendo as disciplinas espirituais, qualquer um que falar uma besteira ali pode nos chamar a atenção e tirar a gente do foco, né? Mas quando nós estamos bem alinhados na palavra de Deus, né, caminhando com a nossa liderança, nada vai tirar ali, isso aí vai vir e nós já vamos estar preparados para rejeitar qualquer palavra que não está alinhada à palavra de Deus. A disciplina, ela requer de nós intencionalidade e regularidade, dois aspectos interessantes aí, nesse treinamento no deserto, que o deserto nos proporciona. Intencionalidade e regularidade. É preciso que a gente tenha a intenção de buscar ao Senhor, de nos aprofundar em buscar a palavra de Deus, e que essa busca seja regular, que ela seja constante, que ela seja diária, né, que seja um exercício diário das nossas vidas, né? Em Salmo 81, 13, 14, fala o seguinte, olha, se o meu povo ouvisse a minha palavra, Salmo 81, 13, 14, olha, se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos, e voltaria a minha mão
contra os seus adversários. Olha só, queridos, se o meu povo apenas me ouvisse e seguisse os meus caminhos. Olha só que não está na força no nosso braço. O nosso papel é guardar a palavra de Deus, é ouvir o Senhor, é dar ouvidos à palavra dEle, é seguir o que Ele diz. Não é ir para o fight para trocar a mão, é guardar a palavra de Deus, porque fala que com rapidez o Senhor subjugaria os inimigos e voltaria sua mão contra os seus adversários. Então, quem vai guerrear por nós e quem guerreia por nós é o Senhor. O que Ele espera de nós é que nós o demos ouvidos, é que nós possamos seguir os seus caminhos. Amém, queridos? Tá bem claro? Está tranquilo? Amém, glória a Deus. O treinamento contínuo, ele gera resistência e resiliência. E ele vai nos capacitar para os desertos futuros. Né? Provavelmente nós vamos passar por vários desertos na vida. Né? Vão vir momentos de... A vida é cíclica, né? Então tem um momento que a gente está tudo bem, está tranquilo, de repente vem uma situação, uma turbulência, né? Alguma coisa acontece, tira o nosso chão, mas de repente você recupera, está firme com o Senhor, passou ali aquela provação e vitorioso, né? Você está mais preparado e ali o Senhor vai conferir mais. A palavra de Deus fala que aquele que é fiel no pouco, eu vou colocar sobre muito. Então, maiores responsabilidades, se a gente é fiel nessa tribulação aqui, Ele nos capacita para passarmos situações às vezes mais difíceis, né? Que nós vamos estar preparados para passar outros desafios também. Ele nos treina, né? Para mais para frente. A espera gera uma fé resiliente, pois sabemos que Deus trabalha no silêncio. O deserto pode ser muitas vezes, gente, um momento de espera, pode ser um momento de silêncio, pode ser um momento em que nós estamos aguardando uma resposta de Deus, né? E quando nós esperamos no Senhor, nós vamos ficando resilientes, a nossa fé vai ficando resiliente, né? Porque nós confiamos que o Senhor trabalha por nós. Na hora que nós vemos um cerco, né, e nos vemos sem saída, é hora de levarmos nossos olhos para os montes, né? Quando tudo em volta parece que está cercado, eleve os seus olhos para os montes, queridos, porque de lá vem o socorro. O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém? Né? Não importa o tamanho do exército que pode estar te cercando, não importa o tamanho do desafio, né, que te cerca. Talvez é aquele momento que você não vê uma saída, né, uma saída natural, uma saída normal para aquele problema. Eleve os olhos para o Senhor. Eleve os olhos para o Senhor. Aleluia. Em Mateus 24, 9 a 13, fala dos discípulos. Mateus 24, versículos 9 a versículo 13. Fala dos discípulos que seriam perseguidos, né? Jesus está trazendo várias mensagens ali para os discípulos, né? Ele fala que, olha, muitos de vocês serão perseguidos, poderão até ser mortos, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? A perseverança. Somos chamados, queridos, para perseverar, para não retroceder. Amém? A palavra de Deus fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno, né? Quando o Senhor tirou Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra, Ele falou para a mulher de Ló, olha, não olha para trás, segue para frente, porque essa cidade vai ser destruída. Então, queridos, o Senhor nos chama para frente, para perseverarmos. Hebreus 10, 36. Hebreus 10, 36. Vamos abrir lá em Hebreus 10, 36. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Amém, queridos? Então, o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é,
ele escreve a respeito disso, né? Para perseverarmos, para até cumprirmos, né? Depois de termos cumprido a vontade de Deus, recebermos a sua promessa, recebemos aquilo que Ele prometeu para nós. Em Tiago 1,3, vai falar também sobre perseverança, sobre a disciplina, sobre a resistência. Tiago 1,3, fala assim, né? Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Aleluia. Romanos 5,3 vai falar o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Olha só, gente, não tem como promover um caráter aprovado ou perseverança se não vierem situações difíceis para que a gente possa passar. Então, o que nós temos que entender e compreender e até agradecer a Deus pelas tribulações. Por isso que ele fala, porque se Deus está permitindo uma tribulação na minha vida, se Ele está permitindo um deserto na minha vida, é porque Ele está me levando, Ele está querendo gerar em mim a perseverança que eu preciso desenvolver. Ele está querendo gerar em mim a fé que eu preciso desenvolver. Ele está gerando em mim a oportunidade de desenvolver a perseverança, um caráter aprovado. O Senhor quer que a gente seja aprovados, queridos. Ele quer que a gente seja aprovado. A palavra de Deus fala assim, procura apresentar-te a Deus aprovado. Sabe, Ele quer que a gente seja aprovado, mas a aprovação, ela vem mediante uma provação, vem mediante um desafio, vem mediante um deserto onde nosso caráter será aprovado. E por fim, gente, para a gente ir finalizando, a rendição traz Amém, amém. Glória a Deus. A rendição, ela traz vitória no deserto. A rendição traz vitória no deserto. Sabe, esse aqui talvez seja o ponto mais importante de todos, né? Que é como que nosso coração vai lidar diante do deserto. Como que nós vamos lidar com a situação? Será que diante daquela situação difícil, nós vamos querer resolver do nosso jeito ou nós vamos nos render ao Senhor? Parece contraditório, né? Render para vencer, né? Geralmente quando alguém se rende é porque perdeu, né? Perdi. Mas na verdade é exatamente isso que tem que acontecer nas nossas vidas para a gente ser vitorioso. Na verdade tem que sair da nossa mão, tem que sair do nosso controle, temos que render as nossas vidas, sabe? A vitória no deserto, querido, está quando colocamos nossos joelhos no chão, é quando nós apresentamos as nossas questões diante do Senhor, é quando a gente abre o nosso coração diante dEle, é quando a gente rasga o nosso coração diante do Senhor, é quando a gente tira as máscaras diante de Deus, é quando a gente tira tudo aquilo, é quando a gente se torna vulnerável diante do Senhor, é onde o processo de cura, o processo de vitória vai acontecer no nosso deserto, no deserto das nossas vidas, né? Quando nós reconhecemos que Ele é Deus, que o Senhor é Deus, sabe? É na adoração, é quando a gente se prostra diante dEle, é quando a gente se rende e reconhece que Ele é Deus, que só Ele é Deus. Um coração quebrantado e rendido à vontade do Senhor nos permite vislumbrar a vitória ainda na batalha. Querido, isso é fé, né? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Sabe, querido? É você estar no meio da tribulação, no meio da dificuldade, mas contemplando o Senhor, contemplando a sua vitória, contemplando o romper, contemplando a terra prometida, sabe? O Senhor ali já tinha colocado no coração do povo de Israel, quando a gente volta lá atrás, que havia uma terra prometida que manava leite e mel, né? Então, Ele gerou esse sonho no coração daquele povo,
para que ele pudesse, em todo tempo, ter aquela imagem, né, para se apegar, pela fé, contemplar. Mesmo que havia um deserto, mesmo que havia dificuldades pela frente, há uma promessa de Deus sobre nós, amém? Há planos de paz. A palavra de Deus fala, né, que o Senhor tem planos de paz e não de mal. Os planos do Senhor são maiores que os nossos sobre as nossas vidas, amém? O que você pensa sobre você, Deus pensa muito mais, sabe? E é nisso que nós devemos nos apegar e nos render, né? É nos render totalmente ao Senhor, é permitir que a vontade do Senhor seja soberana sobre as nossas vidas, é colocar a vontade dEle acima da nossa, abrindo espaço para o governo de Deus em nós, né? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, sabe? Que o reino do Senhor venha sobre mim, venha sobre nós, queridos, que seja feita a vontade dEle, é realmente nos sujeitarmos. Parece difícil nos render, pois temos a tendência de querer controlar as coisas e fazer do nosso jeito, mas a vitória está em realmente nos rendermos ao Senhor, sabe? Colocarmos o nosso coração rendido aos pés do Senhor. Em Provérbios 3:6 fala o seguinte, olha: reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, que Ele vai endireitar as suas veredas. Em Marcos 14:35, Jesus estava ali no Getsêmani, a poucos instantes da crucificação, a poucas horas ali da crucificação, e Ele fala, olha: Abba, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como Tu queres. Cara, você consegue ver um deserto mais difícil que Jesus passou ali naquele momento? Aquele momento ali para Jesus talvez fosse, né, eu imagino tenha sido o momento mais difícil ali dessa caminhada de Jesus aqui na terra, talvez muito mais difícil que os próprios 40 dias ali no deserto, onde ele estava a poucos instantes da crucificação, a poucos instantes, né, de ser afastado do Pai, de assumir todo o pecado da humanidade, né? Ele sabia que dali poucos instantes tudo ali ia acontecer. A pressão estava tão grande sobre Jesus, que ele, em oração ali no Getsêmani, ele começou a transpirar sangue, tamanha dor, tamanha aflição que Jesus passou por nós, por cada um de nós ali, queridos. E ele permaneceu fiel, ele permaneceu, né? E a oração dele foi uma oração sincera: Senhor, né, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas seja como Tu queres, seja como Tu queres. Ali Jesus se rendeu à vontade do Pai, ali Jesus estava ali se rendendo à vontade do Pai, para cumprir o propósito dele, né? Uma grande pressão estava sobre ele, mas mesmo assim ele permaneceu, ele prevaleceu. Em Lucas 9:23 fala assim, olha: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me, sabe? É o negar a si mesmo, né? A nossa caminhada com o Senhor, essa caminhada no deserto é uma caminhada de negarmos a nós mesmos, né? Negarmos as vontades da carne, para tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Em Romanos 12:1 fala: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, né? Então, aqui está falando de entrega, de rendição, né? Que a vitória no deserto, queridos, ela está totalmente ligada, está diretamente ligada a nos rendermos, né? A apresentarmos o nosso corpo, né, como sacrifício vivo, realmente a sermos a oferta, a entregarmos a nossa vida ao Senhor, para que seja feita a vontade dEle. Amém? Eu queria te convidar para ficar em pé nesse momento, convidar a banda também, que pudéssemos estarmos aqui à frente. O deserto, gente, ele é uma fase temporária, é um momento desafiador, mas por vezes necessário, onde o Senhor está forjando o nosso caráter, Ele está forjando a nossa fé, Ele está permitindo que nós nos tornemos mais parecidos com Ele,
é um momento em que nós buscamos mais ao Senhor, é um momento onde nós nos rendemos totalmente, é um momento de dependência total, não que os outros momentos não sejam, mas é um momento onde aflora, onde as nossas orações são mais fervorosas, sabe? Onde nós rasgamos o nosso coração diante do Senhor, onde a gente realmente clama, né? Onde nós clamamos ao Senhor, onde nós realmente podemos clamar a Ele, sabe, queridos, o caminho é o caminho de buscar ao Senhor, porque o caminho que o povo de Israel escolheu foi o caminho da murmuração, o caminho da reclamação, o caminho, né, que os levou à morte ali no deserto. Mas a palavra de Deus nos chama a sermos resilientes, a perseverarmos, a adorarmos ao Senhor em meio às dificuldades, a sermos gratos ao Senhor mesmo no deserto, a termos, né, o nosso caráter mantido, um caráter fiel e aprovado diante do Senhor, mesmo diante das dificuldades. Amém, queridos? Onde a nossa fé e caráter são provados, e que Deus usa o deserto para treinar a nossa disciplina e resiliência, para que possamos ser aprovados e cada dia mais parecidos com Cristo, crescemos de glória em glória diante de Deus e diante dos homens. Esse é o propósito do Senhor, quando Ele permite um deserto nas nossas vidas, queridos. Ele quer nos tornar mais parecidos com Cristo, quer permitir que nós sejamos forjados ali, mais parecidos com Ele. Eu deixo algumas perguntas aqui para a gente refletir nessa noite. Qual a sua condição diante dos desertos que você tem enfrentado? Talvez seja o seu caráter ou a fé que está minando a sua trajetória. Talvez a sua passagem pelo deserto está sendo marcada por incredulidade, rebeldia, murmurações, reclamações, queixas. Será que ansiedade, insubmissão à vontade de Deus, desconfiança de Deus? Será que talvez você pode estar passando numa situação dessa? E o que nós precisamos desenvolver nessa noite? Talvez desenvolver a nossa fé, desenvolver o nosso tempo com Deus, as disciplinas espirituais, né? Talvez eu preciso desenvolver uma adoração genuína, uma adoração em tempos difíceis, uma adoração que vem de um coração quebrantado e contrito, uma adoração que vem mesmo quando tudo está contrário, uma canção que vem de um coração que confia totalmente no Senhor, que tem a sua confiança plena no Senhor. Estamos dispostos a olhar para dentro de nós e nosso caráter, e nos expor diante do Senhor para que possamos ser curados. Então queria que você fechasse os seus olhos nessa noite, aí no seu lugar mesmo. Permita que o Senhor sonde o seu coração nessa noite. O Senhor conhece a sua luta, conhece a sua jornada. Sabe, queridos, é uma noite de realinharmos a nossa rota, sabe, realinharmos a nossa caminhada para o Senhor, realinharmos o nosso coração. É uma noite de rendermos tudo a Ele, é uma noite de apresentarmos diante do Senhor o deserto da nossa vida, é de colocar diante do Senhor os nossos impossíveis, aquilo que está impossível, os desafios, os desertos, as provações, as lutas. É um momento de render diante do Senhor, é um momento de colocar diante dEle tudo isso, é um momento de confiar nele, é de depositar nele toda a confiança, de rasgar o coração diante do Senhor, de declarar quem Ele é, de trazer à existência a grandeza do Senhor, no sentido de declarar a sua grandeza, de proclamar a grandeza do Senhor, de proclamar a sua bondade, a sua fidelidade, a sua benignidade, a sua misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, queridos.
A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Queria que você pudesse colocar a mão no seu coração. Nós vamos orar nesse momento, sabe? Que você possa também orar nesse momento, no seu lugar, e colocar diante do Senhor, sabe? Peça ao Senhor que te fortaleça. Peça ao Senhor que fortaleça a sua fé, que amolde o seu caráter, que Ele sonde o seu coração. Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, vê se há em mim alguma incredulidade. Senhor, se há alguma murmuração, Pai, eu te peço perdão, me perdoa, Pai, porque dos meus lábios não tem saído louvor, mas tem saído reclamações e queixas. Mas Senhor, eu me arrependo nessa noite. Senhor, eu tomo agora uma postura de filho, uma postura, Deus, de um cristão que persevera, que tem uma fé inabalável. Senhor, nos rendemos, ó Deus, nessa noite, Pai. Nos rendemos aqui, ó Pai, e derramamos nossos corações diante de Ti, ó Pai. Ó Deus, fortalece-nos, ó Deus. Eu te agradeço, Senhor, pelos desertos. Te agradeço, Senhor, pelas tribulações, pois sabemos que o Senhor é conosco e que nada nos faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Aleluia. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor é comigo. A Tua palavra diz que 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Tu não serás atingido. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Tu és o nosso Deus. Aleluia, queridos. Ó Pai, nos ajuda a desenvolver a nossa fé, o nosso caráter, a sermos resilientes, ó Pai, nas disciplinas da fé, sermos constantes, intencionais, ó Deus, na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, atrai-nos, ó Deus, para a Tua presença, Pai, se preciso for, um deserto, para que possamos ser atraídos para a Tua presença, Pai, e voltarmos nossos olhos para Ti, ó Pai, em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra possa cumprir o propósito para o qual ela foi designada, ó Deus, que ela alcance cada coração aqui nessa noite, ó Pai, ó Deus, que possamos andar confiantes no Senhor, confiantes que o Senhor não dorme, o Senhor não é homem para que minta, não é homem para que durma, mas os Seus olhos estão contemplando a nossa realidade a cada dia. O Senhor é por nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos guarda. Ó Pai, nós Te louvamos, ó Deus, nós Te exaltamos pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor é, pela Tua grandeza, pela Tua majestade, pela Tua glória, pela Tua fidelidade, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus provedor, Tu és o Deus que cura também. Aleluia, Senhor, nós Te louvamos, ó Pai, nós Te louvamos e nos rendemos a Ti, e Te adoramos, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, querido, aplauda bem forte o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, amém, glória a Deus.